projeto que, se aprovado, dificultaria ou mesmo impediria será um projeto de previdência complementar, porque você perde uma receita e, com a perda dessa receita, que é de 11% da parcela da remuneração que excede ao teto do INSS, e quem migrar para a previdência complementar, já deixaria o judiciário no limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas não apenas perderia uma receita, teria uma despesa a mais, que era pagar 7,5% do fundo de pensão. Então, é outro projeto que, se aprovado, traz consequências graves. Então, tem esses dois momentos. O projeto foi aprovado na primeira comissão, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em que se corrigiu lá um aspecto que, no caso do Ministério Público, não foi corrigido, que era uma limitação que tinha, que nenhum servidor do Judiciário poderia ganhar mais do que 75% do que ganha o magistrado. Isso foi eliminado, está lá no projeto do Judiciário, já não prevê mais essa limitação. Foram apresentadas emendas numa primeira etapa e agora, quando foi iniciada a nova legislatura, reaberto um prazo, uma tradição, para que novas emendas fossem apresentadas. Nesse conjunto de emendas, tem emendas criando gratificação, tem emenda majorando as gratificações existentes e o vencimento básico, tem emenda instituindo uma nova modalidade de remuneração sob a forma de subsídio. Qual foi o principal problema desse projeto até agora, a sua aprovação? O principal problema foi a insegurança do Poder Executivo em relação ao seu real impacto. À medida em que você reajusta o vencimento básico e a gratificação, um replica sobre o outro e o cálculo varia. Tem técnico de planejamento que fez o levantamento, que pelo cálculo dele dá 6 bilhões, tem outro que pelo cálculo dá 8. Então, nem os técnicos se entendem a respeito dessa repercussão. Então, esse é um problema. O subsídio poderia resolver este problema. Acontece que a mudança do formato de remuneração, constitucionalmente, é uma prerrogativa privativa, exclusiva do dono do projeto, do titular do poder. Não há precedente no Parlamento brasileiro, nem no plano estadual, muito menos no federal, em relação à iniciativa de parlamentar que altere a modalidade de remuneração de servidores. Você pode remanejar uma gratificação com vencimento básico para gratificação, mas criar uma nova modalidade de remuneração não é possível. Só seria possível mediante uma iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal. Nessa hipótese, se for encaminhado agora, queimaria-se a etapa ou a possibilidade de implementação em 2011, porque, pela regra da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto só vigora no ano seguinte se for encaminhado até 31 de agosto do ano anterior. Então, se for encaminhado agora, pode eventualmente vigorar para 2012. Então, modalidade de subsídio de imediato, via Congresso, não é possível, e a partir de uma nova iniciativa que levaria a esse atraso. Qual é o outro problema em relação a essa matéria? É que, em geral, a definição de subsídio considera uma média entre a maior e a menor remuneração para efeito de regra de entrada, de valor de entrada. Então, o subsídio, ele foi adotado no Poder Executivo para carreiras que não estavam previstas constitucionalmente. Quais são as que estavam previstas constitucionalmente? Estavam previstas agentes políticos, portanto, parlamentares, magistrados, membros do Ministério Público, etc. E duas carreiras, carreira de segurança e as carreiras jurídicas. Dois grupos de carreiras, carreira de segurança e carreira jurídica. Todas as demais era uma faculdade do Poder Executivo que adotou essa modalidade, porque a Constituição, no dispositivo, permitia que fosse adotada para servidores organizados em carreiras. Então o Executivo encaminhou. Ele faz então uma média entre a maior e a menor remuneração e define o subsídio para quem exerce atividade exclusiva de Estado. Isso tem sido uma regra no Executivo. Significa que o Judiciário fará desse modo. De qualquer maneira, se fizer
diferente do que o executivo eventualmente pense, pode estar sujeito a veto. Mas o fato é o seguinte, utiliza o programa. Comentei com o colega aqui que existem outros servidores que recebem subsídio que não são do judiciário. Não, mas é o que ele está falando. A Constituição permite ao Executivo algumas carreiras adotar opcionalmente. Então, no caso do Executivo, se selecionou, pela lógica do governo, o que era a atividade finalística do Poder Executivo. Essas carreiras consideradas finalísticas, muitas delas, talvez com exceção de 2 ou 3, caso de agências reguladoras, caso de fiscal federal agropecuário, e fiscal do IBAMA e do INCRA, que não tem remuneração sob a forma de subsídio. Todas as demais, no Executivo, considerada carreira exclusiva do Estado, estão hoje remuneradas sob a forma de subsídio. Por que os servidores desejavam avidamente isso? Para ter uma garantia de paridade plena no momento da aposentadoria. O Executivo tinha uma prática de criar gratificações com 2 dimensões. Uma de avaliação individual e outra de avaliação institucional. E só transmitia para os servidores inativos, aposentados, a parte institucional. Essa parte individual era suprimida desse servidor. Então quebrava, era um subterfúgio para quebrar a paridade. No caso do Judiciário e do Legislativo, nunca houve esse tratamento diferenciado. Sempre se estendeu para os aposentados a mesma regra. Talvez até por isso essas carreiras não brigaram, desde que foi adotado a primeira do Legislativo, do Executivo para trás, a adoção do subsídio, que não havia esse risco em relação aos aposentados. Muito bem. Em relação à regra de adoção, como estava dizendo, é a menor remuneração e a maior remuneração não faz-se uma média. Então, essa regra de entrada pode ocorrer num patamar em quem está em final de carreira tenha uma parcela suplementar, ou seja, não tenha nenhum ganho nesse momento e deixa essa parcela suplementar para ser absorvida em reajustes seguintes. E dependendo da regra adotada, quem está na base pode ter ganhos até significativos. No caso, em relação ao enquadramento de quem exerce a atividade, no Executivo tem pelo menos 2 carreiras em que os técnicos que elaboraram esse projeto, tanto no planejamento quanto na Casa Civil, entenderam que alguns estavam na atividade meio e outros na atividade fim. Pegaram os da atividade fim e transformaram em subsídio. Deixaram o pessoal da atividade meio sem o subsídio, ou seja, naquela atividade que não é finalística do Estado. Para dar um exemplo, se no Judiciário viesse a ser adotado, provavelmente médicos, psicólogos, bibliotecários e outros profissionais que não atendem na atividade finalística do Poder Judiciário poderia eventualmente não ser classificado para esse efeito. Por exemplo, será, dizendo que existe essa possibilidade. O que eu quero dizer com isso? Dizer o seguinte, que este assunto da adoção do subsídio terá que passar por uma negociação, um estudo no âmbito do Poder Judiciário, para, na hipótese de adoção, e eu acho que será adotado, incluir todo mundo para que não haja divisão da categoria. Primeiro aspecto. E segundo, aí é uma opinião pessoal e de quem já está acompanhando isso há muito tempo. O ideal seria ter uma reestruturação remuneratória agora, de tal modo que essa regra de entrada se desse com a remuneração já composta, porque uma vez adotado o subsídio, é bom ter presente, uma vez adotado o subsídio, não é regra ter reestruturação sobre reestruturação.